Não quero que me chamem de avô, que eu não sou velho, que eu não me chamem assim. Por humildade e por honestidade, você nunca vai ter que pedir desculpa pra ninguém, né? E tinha gente querendo alugar, clientes querendo alugar. Né? Falando, calma que ainda não vai dar. Sem dúvida nenhuma, né, no transporte a gente precisa contar o centavo depois da vírgula. Oi, pessoal, estamos novamente aqui com o nosso Traçando Rotas com Daniel Martinelli, esse que vos fala, né, que sou vice-presidente executivo da Randon Corp e CEO da Hands. Hoje nós vamos ter uma conversa muito especial, porque nós vamos explorar um pouco mais de um outro braço da Hands, que é o nosso braço de locação de veículos pesados e também de gestão de frotas. Não vou fazer isso sozinho, temos um convidado muito especial, mas eu vou ter aqui também uma outra participação que é do Fábio Leite. O Fábio Leite é o nosso CEO da Adiante. Lembrem, a Adiante é aquela empresa que nós criamos em parceria com a Gerdau, né, e que hoje faz toda essa parte de locação. Ela já tem mais de 2 anos de vida. Então, Fábio, muito prazer te receber aqui, poder contar contigo nessa nossa conversa aí. Daniel, eu que agradeço, super prazer estar aqui podendo contar essa história. Né? Afinal, a Adiante é uma das 40 soluções que a Hands oferece ao mercado brasileiro de logística e transportes. Aproveitar, oportunizar a agenda de vocês aqui conosco, para a gente poder também ter mais um convidado super especial, para a gente contar um pouquinho do que é a locação, do que a Adiante está fazendo pelo nosso Brasil e pelo segmento de transportes e logísticas. Sempre uma oportunidade maravilhosa. Vai ser uma conversa muito rica. Mas nós somos coadjuvantes, né? Justamente. Hoje nós trouxemos aqui, então, o Ramiro Talayer, né, que vai estar conosco falando da Tazai, né? Que é uma das empresas hoje que utiliza os serviços da nossa Adiante. Mas antes de tudo, Ramiro, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, né? Não sei se todos vocês sabem, mas nós estamos em Curitiba hoje, especialmente aqui da sede da Adiante, fazendo esse podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente quer te explorar bastante, te ouvir bastante, não só sobre os serviços da Hands, da Adiante, mas principalmente da história, né, da Tazai. Ramiro, eu tenho aqui uma pergunta para começar, para nós aquecermos aqui. Quando eu fui fazer o briefing aqui, me falaram muito do vô Baltazar e dos princípios e valores do vô Baltazar, que estão hoje, né, no dia a dia de uma empresa que tem 20 anos já de história, né? Começou com a história do teu pai e hoje tu também está na linha de frente. Conta um pouco para nós quem é essa empresa, quem é o vô Baltazar, quais são esses princípios. Legal. Bom, primeiro agradecer o convite também aí, realmente a Adiante vem se tornando um grande parceiro, um parceiro estratégico para nós. Fazem aproximadamente, acho que 6 meses que a gente está construindo essa história, essa parceria. Eu sou Ramiro Talayer, o meu pai é o fundador da empresa, tá? Baltazar, fundador do grupo Tazai. Bom, a história do meu avô, o vô Baltazar, é o que dá nome à empresa, na realidade. Foi uma homenagem que o meu pai fez. Meu avô faleceu faz aproximadamente 20 anos e o meu pai fundou a empresa justamente no ano que ele faleceu. O Tazai, que é o nome da nossa organização, vem porque o meu avô era um cara muito vaidoso, certo? E ele não gostava que os netos chamassem ele de vô, certo? Ele queria anular o vô. Ele queria, o nome do meu avô era Baltazar, o mesmo nome do meu pai. E ele, quando começou a nascer os netos, ele não quero que me chamem de avô, que eu não sou velho, que eu não me chamem assim. E ele disse para começar a chamar ele de Tazai, Tazaizinho, era um nome carinhoso, e todos os netos chamavam ele assim. E bom, vem daí o nome da empresa, né? Meu pai fez essa homenagem para ele, meados dos anos 2000 ali, né? Que quando foi fundada a empresa. Então, o nome Tazai vem dessa história. Mas ali fala muito, né, dos princípios e dos valores, né? Quais são esses princípios e valores que norteiam, né, a Tazai? O nosso slogan é atitude em movimento, certo? O que nos norteia tem tudo a ver com esse slogan,
porque a gente costuma perceber, conhecer os nossos clientes, perceber de que forma existem oportunidades dentro dos clientes, e foi muito assim que a gente cresceu dentro de todos os nossos clientes. Recém eu estava contando o case de sucesso que a gente está implementando em Minas Gerais, que é um case de recuperação de áreas degradadas, né, do projeto Ivoti, e surgiu basicamente assim, né? Uma escuta ativa do cliente. Exatamente, a gente viu uma oportunidade, indagou o cliente e foi buscar a solução, certo? E hoje a gente está com um grande projeto, que é esse projeto de Minas, de recuperação de áreas degradadas, por exemplo. Então, acho que o que norteia é essa questão, atitude em movimento, certo? A gente está sempre buscando soluções, como a gente buscou na parceria da Adiante, por exemplo, essa solução também, né? A gente tem que, como transportador, a gente tem que estar se reinventando, né? A gente tem que estar sempre melhorando, buscando novas soluções, como empresa, como empresários. E foi justamente isso que a gente fez, eu acho que é isso que nos norteia. Talvez um outro palavra também é humildade, certo? Humildade também é algo que eu aprendi muito com meu pai, e acho que a gente tem que saber sempre se colocar no nosso lugar, saber respeitar as pessoas, saber que a gente não é melhor do que ninguém, mas que a gente pode sim, com muita humildade sempre, alçar grandes voos, grandes negócios, enfim, acho que que é legal, isso. Ramiro. Como dizia o sábio, né? Por humildade e por honestidade, você nunca vai ter que pedir desculpa para ninguém, né? Exatamente. Isso conversa muito, que eu acho que é um pouco do que a gente quer provocar também, né? O nosso público que está conhecendo a Hands, né? A Hands também é uma plataforma nova, onde a gente tem uma escuta muito ativa do cliente. Eu acho que isso que tu está trazendo, assim, vai lá entender a dor desse cliente, né? E vem de trás para frente. A gente vem de uma cultura que muitas vezes a gente queria levar a solução para o cliente que a gente acreditava que era a melhor solução, né, Fábio? Assumir como verdade a E nossa como visão verdade. interna. E hoje o mundo não permite mais isso, né? Hoje a competitividade, além de estar na parte de custos, etc., ela está nessa humildade, nessa escuta ativa de ir lá no cliente. Então, parabéns aí, Ramiro. Perfeito, obrigado. Deixa, antes de começar aqui contigo, explorar, assim, só para ainda para o nosso público aqui, né? Todos já sabem que a Hands é a plataforma de soluções e serviços da Randon Corp, né? Mas a gente não se limita só à área de transporte e logística. Mas deixa eu contar uma historinha rápida que é da Adiante, né? Que a gente vai falar um pouco sobre a Adiante junto com a Tassai. A Adiante é uma criação diferente, né, de um modelo de negócio diferente que a Randon Corp não atuava. E quem nos deu a dica da criação da Adiante foi o próprio cliente. Sabe, Ramiro, que o cliente chegava para nós e ele queria comprar carretas. Então ele vinha lá, um cliente que queria comprar 100 carretas, e ele perguntava, pô, eu quero financiar uma parte das carretas. Ele dizia assim, pô, eu quero também ter algumas cotas de consórcio, já pensando na compra das carretas lá na frente, mas eu também quero locar. Né, Fábio? Justo. E foi assim que surgiu a Adiante, porque o nosso cliente deixou de ser um cliente que comprava 100% ou financiava 100% das carretas e jogava para o seu ativo, e começou a entender que uma parte ele quer jogar para o ativo, uma parte ele quer jogar na alocação para despesa, e nós fomos em busca aí de um parceiro, que hoje é a Gerdau, e criamos a Adiante. E uma das pessoas fundamentais nesse processo, né, foi o Fábio Leite, nosso CEO, que ajudou a conceber toda a Adiante, essa criação. Queria que se tu pudesse rapidamente apresentar a Adiante, falar um pouquinho dela, só para a gente iniciar a nossa conversa com o Ramiro. Né? Maravilha, Daniel. Obrigado pelo ping. A Adiante nasce em outubro de 2022. Né? Nós nascemos dentro de uma da Fenatran. Fomos ancorados ali pelo berço da Randon. Foi ali a nossa primeira exposição, nosso primeiro contato com o público. E somado a essa conversa que o Daniel traz, a gente estava ali apresentando uma empresa recém-criada, recém-nascida, e tinha gente querendo alugar, clientes querendo alugar. Nós falamos, calma que ainda não vai dar. Ela estava ainda no papel do pão, viu, Ramiro? Hoje é só o lançamento. Hoje é só o lançamento. Mas, fruto de um projeto de anos de pesquisa da Randon Corp junto com a turma da Hands, né? Justamente de ouvir as dores do cliente e falar assim, cara, eu quero diversificar meu portfólio de investimento, eu preciso comprar, eu preciso financiar, eu preciso consorciar, mas eu preciso alugar. Como é que eu faço para alugar? Eu tenho que buscar uma locadora fora? A Randon não me ajuda com isso? E a Randon foi pesquisar. E do outro lado, na outra avenida, foi mencionado aqui pelo Daniel, a Gerdau sempre estudou uma solução de verticalização da locação
para as minas, florestas e siderurgia, que ela aluga muita máquina. Ela falou, pô, por que não também ter uma locadora aqui para entender como é que esse negócio funciona? E um dia esses caras se encontraram num pitch de investimento, num pitch de outras startups, e adiante em 6 meses ficou de pé, né, Daniel? Acho que foi a startup que mais rápido nasceu. Entre né? a concepção, a idealização e colocá-la de pé foram 6 meses. Justamente. E aí o que a gente pensou adiante, né? É uma locadora de pesados, o nosso foco aqui fundamental é falar de pesados. Então a gente fala de qualquer tipo de implemento rodoviário, a gente fala de qualquer tipo de caminhão, seja ele na rodovia, seja ele fora de estrada. E também falamos de máquinas, a gente está falando de máquina para construção, máquina para linha verde, estamos falando para máquina para pequenas construções. A única coisa que a gente não quis se aventurar ainda é mexer com o mercado de máquina de asfalto, né, que é um negócio que é mais específico. Vamos com calma. Mas até na floresta nós já estamos com máquinas, né? Então tem muita coisa que a gente está sendo puxada. Foco em pesados. Somos uma solução financeira sim, porque a gente acopla, né, nesse cardápio de investimentos desse portfólio de opções para o nosso cliente. Mas a gente nunca quis esquecer o que vem ao lado da frota, que é a gestão de frotas. Porque quando eu alugo uma frota para o Ramiro e para a Tazai, imediatamente ele precisa de PVA, de licenciamento, de manutenção, de atendimento 24 horas. Uma solução completa, né, Ramiro? Exato. Eu preciso tentar, assim, qual é a concepção da Adiante? Para o Ramiro, o negócio dele é produção, é o negócio do cliente dele. Quanto menos ele lembrar da frota, melhor deveria ser. E esse é o papel da Adiante. Eu não posso fazer com que o Ramiro ou o time dele lembre do ativo, do caminhão ou da carreta. Ele tem que estar focado na produção e no que ele trouxe para nós, e estar ouvindo cada vez mais o cliente dele. Se ele deixa de ouvir o cliente dele para ouvir problema de produção com frota, ele não funciona e eu não funciono. Essa é a combinação, essa foi a essência que a gente concebeu adiante. Legal. A gente escutamos mais de 50 clientes, o que dava certo no mercado de locação, o que não dava, e nascemos com essa avenida e essa veia. Pô, eu preciso estar sempre conectado ao cliente, aquilo que a gente sempre fala, né? De ter coragem de ouvir, de fazer, para tentar poder cada vez mais apoiar na solução. E aproveitando, então, eu queria direcionar para o Ramiro, e dessa experiência, então, né? Para ti também, né, Ramiro? Para a empresa de vocês isso é uma coisa nova, pelo que eu entendo, é a primeira experiência de vocês com a locação. Eu queria entender o que motivou, primeiramente, vocês buscarem essa modalidade e como está sendo a tua avaliação, comparando até com o modelo tradicional de aquisição, de financiamento. Bom, o que nos motivou é a questão da locação. Foi uma oportunidade, a gente havia fechado um contrato importante, certo? E ia precisar fazer a aquisição de aproximadamente 50 equipamentos. E no meio das negociações apareceu a Adiante, né, na figura do Manfred. E a gente está vendo as taxas de juros altas. E quando o Manfred esteve lá na empresa e para vender o negócio, foi justamente isso que o Fábio colocou. Ele me disse tudo que eu precisava ouvir. Eu preciso focar no meu business, certo? Que é cuidar do meu cliente, que é cuidar de logística, que é o que eu sei fazer. Então, assim, quando eu começo a me incomodar ou começo a trabalhar muito com a área de manutenção, focado na área de manutenção, essas outras questões todas, né, de gestão de controles, IPVA, multas, enfim, várias outras questões que envolve, a gente acaba perdendo o foco do principal, que é cuidar do cliente, que é cuidar do business. Né? Ele acaba virando uma distração, mas ao mesmo tempo não deixa de ser algo super importante. Exatamente. Você está buscando um TCO, um custo de operação. Exatamente. Então, obviamente, as propostas que foram apresentadas faziam sentido, certo? Uma outra grande valia, né, que a gente também observou na época é a questão dos usados, certo? A gente sabe da dificuldade que é, muitas vezes, tu conseguir recolocar os teus usados, vender os teus usados no mercado, certo? A não ser que tu monte uma estrutura para poder fazer isso, ou certo? Um parceiro que te ajude. Então, assim, né, que tu tenha uma estrutura de pós-venda, certo? E muitas vezes, a gente, dependendo do tamanho da empresa, tu não tem capacidade de botar mais uma estrutura para vender os usados. Justo. Muitas vezes, o teu prêmio, o teu retorno no transporte está quando tu vai realizar a venda, né? Vocês sabem disso. Então, quando tu consegue trazer essa economia, esse valor da venda que eu teria no final, para as parcelas mensais,
porque eu vou ter uma redução do que eu teria que pagar do que eu teria que pagar num financiamento, por exemplo. Mas vira despesa no teu demonstrativo de resultado. Pois é, mas aí nós temos uma questão fiscal contábil que também é importante, né? Que da alocação, né? A gente que atua no lucro real, ela também faz sentido por causa disso. Então a gente acabou entendendo que a gente poderia enxergar o valor da venda do equipamento ao longo dos anos da locação, Perfeito. certo? Então, acho que essa também foi uma das grandes sacadas nessa parceria com a Adiante. Mas eu te fiz essa pergunta, né, Fábio, porque a gente vê muito no mercado, Ramiro, ainda uma dificuldade dos empreendedores, né, ainda um certo medo até, um receio, mas a gente sabe que em outros países, em outros continentes, o mercado de locação ele é super consolidado. Se tu olhar o mercado americano... 25% da frota lá hoje é terceirizada. Em pesados, né, Fábio? Em leves é muito mais, né, se for se olhar. Então, essa cultura, né, da locação para o Brasil ainda gera muito medo. Então, por isso que eu te fiz a pergunta, o que te fez sair? Porque já tem 20 anos de história, né, a empresa. E agora, recentemente, é que vocês tomaram essa decisão. Né? Eu acho que tem a ver com inovação, né? Tem a ver com o que a gente estava falando antes. Assim, a gente precisa buscar alternativas para a gente cada vez mais buscar resultado, né? Eu acho que a escolha pela Adiante foi essa. Assim, a questão também da otimização da frota também, sabe? Da entrega. A gente sabe que caminhão parado é prejuízo, caminhão na manutenção é prejuízo. E a gente ter que lidar com tudo isso nos desgasta tempo e, mais uma vez, a gente não foca no que a gente precisa focar, que é o nosso business, que é atender o cliente. E quando tu tem um parceiro estratégico como a Adiante por trás, que vai te ajudar ou muitas vezes vai fazer esse trabalho, entendeu? No teu lugar, faz todo sentido. E né? esse foco tu consegue redirecionar. Exatamente, para o que realmente importa, né? Cliente, que eu acho que aí, Daniel, o Ramiro resume muito bem, né? A gente lida com dois tipos de personas no Brasil quando a gente está falando de locação. Tem o embarcador, que está focado no seu core, que é o dono da carga, e sempre vê a frota como meio. E existe os pequenos, médios e grandes transportadores que têm a frota ali como core. E tem aquela questão do patrimonialismo, né? Eu compro e vendo caminhões, no final do ciclo eu tenho o meu prêmio, eu tenho minha ganha do dinheiro em cima disso. E o Ramiro está trazendo para nós aquela visão que a gente tanto compartilha com os nossos colegas de setor, né? Pô, tem a questão financeira, tem a solução financeira, tem, mas tem uma confiança num especialista para te apoiar no seu negócio principal. Perfeito. Me tira esse aparo operacional, me dá mais tempo para que eu possa focar lá e crescer, expandir o meu negócio. Eu não sou uma empresa gestora de frota, eu sou uma empresa que preciso crescer na mineração. Mas a curiosidade estava justamente porque assim, eu não conheço teu pai, né, Ramiro? Mas é uma geração diferente, é uma geração, como tu falou, ainda mais patrimonialista. Pô, eu vou deixar de ter o ativo para pagar sobre uma coisa que lá no final eu não vou ter. Como é que foi convencer o teu pai aqui, já que o vô Baltazar, né, já não está conosco, mas como é que foi com o teu pai? Meu pai é um cara muito aberto ao diálogo, às novidades, né? Inclusive, a quebra de paradigmas começou um pouco lá atrás, quando a gente já começou a diversificação de frota. Meu pai sempre foi muito mercedeiro. E não ficar num segmento. Não, de não ficar num único tipo de equipamento. Perfeito. A gente sempre teve Mercedes, caminhão Mercedes. E lá atrás eu quebrei esse paradigma. Nós precisamos testar outras marcas, nós precisamos enxergar, nós precisamos entender. Até para comparar. Até para poder fazer a comparação. Então, quando surgiu essa alternativa da Adiante, a gente dialogou nesse sentido, né? Vamos testar, vamos ver, né? A gente, como falei, faz 6 meses que a gente está trabalhando juntos, né, com a Adiante. É lógico que, como qualquer casamento, existem dores de barriga, existem problemas, mas que vêm sendo superados, né? E acho que isso que é o mais importante também, essa parceria para superar as dificuldades juntos, né? Então, cara, meu pai sempre foi muito aberto com relação a isso, assim. É como, eu não preciso ser dono da frota, eu não preciso ser dono, eu quero do dono do caminhão, sabe? Eu quero ser dono do contrato, eu quero ser dono do negócio, eu quero, sabe? Eu quero fazer o negócio girar, eu quero fazer a roda girar, eu quero fazer o negócio crescer, eu quero fazer o meu cliente feliz, eu quero achar alternativas para o meu cliente, sabe? Eu quero atender o meu cliente da melhor maneira.
E, bom, então eu preciso estar focado no meu cliente, certo? Então acho que E aí, tem a ver Ramiro, com isso. Você que legal. está dentro do setor, né? Eu acompanho transportes há muitos anos, né? Primeira vez que eu... Por isso desses cabelos brancos. Né? Cabelos brancos. Primeira vez que eu encostei num caminhão, eu acho que eu tinha meus 14, 15 anos, eu fui ser ajudante de entrega de uma empresa que eu trabalhava como office boy e fui ser ajudante de entrega. A rota São Paulo-Curitiba, é onde nós estamos hoje, hein? Mexendo com caminhões e morando em Curitiba. Mas num tempo não muito distante, a gente sempre avaliava as grandes transportadoras do Brasil, os grandes players logísticos do Brasil, pelo tamanho de frota. Quem são os maiores do Brasil? Ah, quantos caminhões tem A, tem B, tem C, tem D? Frota própria. Frota própria, né? E aí às vezes entrava o terceiro, às vezes entrava o agregado, mas a contabilização pelo tamanho, pela potência da empresa era feita sempre em tamanho de frota. E aí, me corrija se eu estiver errado. Hoje, quando um grande player do setor como você está crescendo e desenvolvendo a companhia, eu acho que cada vez menos a pergunta de frota vem à mesa. Quantos clientes você tem? Qual é o NPS que você entrega? Quantas pessoas você emprega? Qual que é o tamanho do seu faturamento? Como está performando ou não a sua rentabilidade? Mas aparece a pergunta, quantos caminhões você tem no seu dia a dia? Sim, ainda aparece. Ainda tá? aparece, Ainda né? aparece, sim. Mas assim, cara, eu sou muito tranquilo quanto a isso, porque o que vale realmente é o quanto tu vai faturar ou quanto vai sobrar na última linha lá depois, né? Eu não preciso. Então, tu trabalha para quê, né? Para que a gente prospera e quer trabalhar assim? Para tu ter resultado, para te poder apoiar, fazer as pessoas à tua volta, o ambiente que tu tá colocado crescer, evoluir, né? Então, acho que não só pelo resultado, mas também pelo crescimento das pessoas e do ambiente e da comunidade que está à tua volta. Então, assim, acho que é para isso que a gente trabalha, né? Então, a pergunta ela ainda aparece, mas no final das contas o que importa é a última linha ali, sabe? Então deixa eu aproveitar o frete. Como nós estamos falando de transportador, deixa eu aproveitar o frete. Quando o Adiante te entrega os seus caminhões do jeito que você escopou, com a sua logo bonita, Tazai, assim que a gente te entregou, né? Customizado, com as suas cores, com a sua logomarca, aonde você pediu e da cor que você pediu. Existe algum questionamento do seu cliente pelo fato do caminhão ser alugado? Não, Aí fica imperceptível. fica imperceptível. Ou seja, fica tudo Tazai no final do dia. É a No mesma final do coisa. dia é o Tazai. Ramiro, É a marca que está Tazai. desfilando lá no final do Justamente. dia. Miro, tem uma coisa que tem me impressionado aí na nossa conversa, que é a tua visão, assim, né? Eu acho que é uma visão muito moderna, né? E a gente vê que o segmento de transporte e logística, ele carece ainda, né? Nós precisamos evoluir, né? A gente fala muito... Primeiro, evoluir em sistemas, processos, é tudo muito analógico, é tudo muito difícil ainda, né, no setor de transporte e logística. Mas, principalmente, a gente tem que evoluir em visão e mentalidade. E aqui a gente está falando da locação, mas existem outras opções, existem outras alternativas, né? A gente já falou de outros serviços. Mas eu queria explorar um pouco a tua visão, que está nesse segmento, né? Qual é o futuro desse segmento? Onde é que nós vamos chegar? Assim, o que vai ser decisivo para as empresas que vão ser vencedoras ou que vão ser competitivas nesse segmento? Assim? Quero saber da tua visão agora. Sim, Ramiro. sim. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa ir se diferenciando no mercado, né? Agora, por exemplo, nessa parceria que a gente fez com a Adiante, a gente fez a aquisição de alguns caminhões movidos a biometano, certo? Já temos É, uma experiência experiência. nova dentro de uma experiência. Exatamente. Ou seja, e o biometano é muito legal. A gente faz hoje talvez no Rio Grande do Sul, a gente seja a principal empresa de transporte de RSU do estado. A gente transporta hoje a capital, né, do Porto Alegre, né, capital gaúcha. E, cara, 20% dessa frota é abastecida com biometano. E esse biometano é oriundo do próprio resíduo que eu estou transportando, certo? Lá o aterro sanitário ele produz o biometano e eu estou reabastecendo a minha frota. Com ele. Ou seja, o ciclo está se fechando. Economia circular. Economia circular na veia, sabe? Pura. Então, assim, eu acho que a grande diferença, sabe, que a gente precisa, e a gente precisa construir isso hoje para colher ali na frente, né? É fazer de fato essa mudança. E essa mudança tem que partir da gente, né? Essa mudança, toda essa pegada ESG, tu precisa se diferenciar quanto a isso, sabe? Questão de crédito de carbono, da frota, sabe? Então, assim,
eu acho que essa pegada verde não pode ser só uma pegada, a gente precisa fazer ela acontecer, certo? Então eu acho que a grande sacada, a grande diferenciação né, pensando no futuro, e esse futuro já não é tão futuro, porque as grandes companhias elas já estão nos exigindo isso, e com razão, e a gente precisa realmente fazer acontecer. Né? A gente tem alguns caminhões elétricos, por exemplo, rodando também em Minas Gerais, sabe, testando para ver como acontece, como é na estrada, né? Como funciona. A gente conseguiu botar, por exemplo, o carregador dentro de uma das companhias. Perfeito. Entendeu? Quer dizer, as companhias também estão abraçando a causa porque a gente realmente precisa fazer essa economia verde. É quase um caminho de duas vias, né? Exato. Tu influencia o teu cliente, Exatamente. como o teu cliente também está te demandando exatamente. Coisas diferentes. Exatamente, né? Exatamente. Enfim, então a gente tem até um projeto dentro que o nosso slogan é Atitude em Movimento, e esse novo projeto é Sustentabilidade em Movimento. Que é justamente com esse viés, né? Mas além dessa mentalidade, nós vamos passar aqui agora umas imagens, né, no fundo da nossa torre de controle da Adiante. Tem toda uma tecnologia que vem junto, perfeito. Tem dados, tem analytics. Isso assusta? Como é que tu enxerga todas essas imagens que o pessoal vai estar vendo aqui na paralela? Porque isso tudo tu começa a receber que tu não recebia antes. Por isso que eu falei um pouco do segmento de transporte e logística tão analógico, né? Antes, para te saber o consumo, saber se o teu motorista... tu não tinha nada dessas informações. Agora tu recebe isso on time, tu recebe de uma forma muito digital. Isso não assusta também, Ramiro? Para mim, não. Na minha geração, talvez não. Sem dúvida nenhuma, né, no transporte a gente precisa contar o centavo depois da vírgula, certo? Como é que tu faz isso, né? Tu tem que aproveitar a tecnologia que tu tem, que é os dados, né? A gente hoje premia os melhores motoristas, né? Através do sistema, né, de telemetria dos equipamentos, do sistema de gestão dos equipamentos. A gente teve a nossa equipe, né, Tazai, vindo aqui visitar a Adiante aqui em Curitiba para essa troca de figurinhas, justamente para entender a torre de controle de vocês, que é algo realmente muito, muito interessante, fantástico, e justamente para a gente cada vez mais melhorar os nossos processos internamente. E, logicamente, com todo esse apoio que a Adiante vem nos dando, né, que vem nos fornecendo, os dados que a Adiante vem nos fornecendo, porque, na realidade, eles já compilam os dados e já nos entregam de uma forma mais fácil, inclusive, de fazer a leitura. Então, enfim, eu acho que não assusta, mas é extremamente necessário. Mas é necessário. Nossa brincadeira aqui, Daniel, sabe como que é? Quando a gente fala de torre de controle, é isso que eu queria que, Fábio, tu explorasse um pouco, porque assim como eu te perguntei se assusta, para entregar isso hoje, tem uma arte atrás, Justo. Né? Que é o que vocês estão fazendo, assim, porque tem dispositivos de inteligência na carreta, tem dispositivos de inteligência no caminhão, tem que juntar todos esses dados. Quais são conta esses bastidores, assim, como é que tu cria tudo isso? Como é que tu constrói isso? Deixa eu tentar resumir um cenário que é bastante complexo. Né? O Ramiro trouxe aqui brilhantemente para nós a questão da modernização e da alternância de matrizes energéticas dos ativos. Né? Ele está falando aqui de biometano, ele está falando de elétrico, certamente ele já está olhando outros tipos de gases, porque o cliente... Porque a consciência já é de ESG, então ele já vai estar olhando todas as possibilidades. E o que o Ramiro está trazendo, né? Que o cliente dele está pedindo, mas o cliente do cliente dele também está pedindo. Essa coisa não para mais, né? A tal da economia circular que nós estamos falando, todo mundo tem que olhar para uma matriz de ativos diferentes. E assim, o Brasil ele é muito grande. Continentalmente é muito forte, a gente vai ter N soluções aqui no Brasil. E o biometano, né, um gás que até ontem, nos aterros, a gente queimava e jogava fora, hoje ele está sendo reapropriado para dentro dos motores e caminhões, ao invés de queimar diesel. Olha que solução bonita para o nosso planeta, né? E o Brasil é muito rico nisso, né? E tudo a ver com o nosso país, né? Como a gente conversa, quanto mais especialistas a gente conversa, a gente só escuta que o nosso lixo é rico em biometano. A gente consegue fazer isso andar cada vez mais longe. Então, uma coisa é a frota, que tem que continuar sendo modernizada e tem que continuar tendo as suas alternâncias. Não menos importante, cada vez mais escasso, é quem senta no volante, o motorista. Eu tenho certeza aqui que o Ramiro tem N desafios com os motoristas. Se a gente tem 3,8 milhões de caminhões no Brasil, nós temos aí
aproximadamente 4 milhões de motoristas encontráveis no Brasil. É quase 1 para 1. Só que quando a gente analisa isso, de uma maneira, fazer recortes, desses 4 milhões de motoristas, 70% tem mais de 50 anos. Então, assim, se em 5 anos boa parte disso se aposentar, quem que vai sentar nesse caminhão a biometano? Quem que vai sentar nesse caminhão elétrico? Primeiro nesse E o caminhão? filho do motorista não quer ser o motorista de amanhã. Então, existem N campanhas de conscientização para que tragam, para que engajem motoristas. O que o Ramiro está falando para nós aqui é que ele já está um passo na frente, porque boa parte das companhias e que enxergou que o motorista é parte fundamental do negócio, ele tem que estar no centro tanto quanto o cliente. Porque queira ou não queira, no final do dia, todo o investimento que o Ramiro faz com a Tazai, que a Adiante faz em ativos, quem é o primeiro ponto de contato no cliente? É o motorista, que vai lá na casa do Daniel fazer a entrega. Ele que está encostando em você. Depende de como ele chega, ele vai, ou ele acaba com a nossa relação, ele maximiza a nossa relação. Exato. Então, o que foi o conceito da torre? Como é que a gente encurta caminho? Como é que a gente dá um relatório de análise e gestão para o dono da empresa, para que ele possa tomar decisão rápida? No ponto de vista de indicador de cliente, frota, combustível, pneu, pedágio, para que ele otimize recursos, porque a gente sabe que produtividade é uma avenida fundamental no negócio. Mas não menos importante, quem são os bons motoristas e os motoristas que precisam passar por uma reciclagem? Sim, tu consegue Só apontar. que com qual cuidado, Daniel? Não pode ser punitivo. Tem que ser um letramento, tem que ser intuitivo, tem que ser uma escola. E traz o cara para a educação e traz o cara para dentro do negócio. E qual é o ponto? Nós estamos falando aqui o tempo inteiro de tecnologia. Como é que um motorista de 50 a 90 anos vai ler essa tecnologia? Como é que ele não se assusta? Ele se assusta mais rápido que o Ramiro. Aí nós temos que trazer esse cara para o jogo e falar assim, ó, é assim. Então, quando a gente pensou na torre, qual foi o conceito? O conceito do check-up. Existem N exames dentro de um check-up, mas você tem que trazer o resumo para poder conscientizar o paciente. Você tem que tomar cuidado com esses indicadores. No final, tu tem que ter uma conclusão Justo. e dizer assim, cara, Cuida disso disso e daquilo. Isso aqui é fundamental. Isso aqui você cuida daqui a pouco, isso aqui um pouco mais daqui a pouco, mas você tem que ter esse atalho, essa avenida. Mas a minha curiosidade ainda tá, porque assim, ó, hoje o Ramiro consegue enxergar os diferentes caminhões e em diferentes partes do país, o que está acontecendo naquele on time. Como é que costura toda essa tecnologia, né? Porque tu tem tecnologia que daqui que vai ter que conversar com a cabine, tem outro. Como é que faz? Isso para mim é o meu ponto de curiosidade. Então, vocês tinham isso? Vocês tinham essa competência? Então você tocou num ponto fundamental. Hoje foi um bom ponto e obrigado por ter lembrado. Esse ponto é fundamental. Hoje, grande dificuldade, né? Do Ramiro, como o Tazai, ele falou para nós aqui, ele tinha só Mercedes, ele resolveu experimentar outras marcas. Ele vai abrir para diferentes... Cada um vai ter o seu sistema. Aí né? você passa a ter acesso a N telas, a N sistemas. O que a gente pensou no fundamento da torre? A Adiante precisa entregar isso para o seu cliente. Eu preciso entregar uma one page da Tazai. Eu não vou abrir o sistema do fulano, da... Eu abrir 3, 4, 10... Eu abro todas, como Adiante. Mas eu entrego para o Ramiro o resumo da frota dele. Seja ela Mercedes, a marca que for, seja do caminhão, da máquina ou da carreta. Como é que a gente entrega a combinação disso para que ele tome decisão independente da marca? Ele tem que estar olhando o ativo e o motorista. Independente da marca que for. Porque senão ele começa a ter... Imagina se especializar em cada plataforma. Ter um analista para cada plataforma. Então a torre da Adiante hoje, acho que a gente entende como um dos maiores sucessos que a gente conseguiu foi a torre hoje da Adiante, ela fala com mais de 25 montadoras do país. Com as principais fabricantes do país, a nossa torre conversa. Ela traz isso para a nossa linguagem e devolve isso na visão que o Ramiro comentou, em WhatsApp, e-mail, para que ele tenha ali a decisão. Mas aí, Ramiro, agora eu vou fazer uma pergunta... Vou sair um pouco da tecnologia e vou voltar para as pessoas. Alguém recebe tudo isso. Como é que é dentro, né, da Tazai o desenvolvimento das pessoas? Porque tu está falando de um novo perfil profissional, ou não. Tu está falando de um novo gestor, tu está falando de pessoas que vão ter que saber lidar com tudo isso. O que vocês fazem? Vocês investem em tecnologia, em desenvolvimento nessas tecnologias? Porque senão tu tem uma Ferrari na mão e não sabe pilotar essa Ferrari, né? A gente investe, sim, em treinamentos. Começa desde né? De cima. Os treinamentos precisam passar pelos gestores, pelos gerentes, gestores. Muito treinamento, como falei, a gente teve essa troca de figurinhas, o pessoal veio aqui para Adiante. A gente é uma empresa que cresceu muito porque a gente desenvolveu as pessoas que estão. Eu tenho pessoas que estão desde o início comigo.
Eu tenho pessoas que eram motoristas de caminhões e hoje são gerentes dentro da nossa organização. Pô, que legal. Que se formaram, que, sabe, que fizeram uma pós-graduação, sabe? Então, assim, a gente sempre teve a cultura, isso vem do meu pai, vem de mim, do meu pai, de a gente investir nas pessoas, certo? Então, a gente só cresce, a gente entende que uma empresa só cresce quando as pessoas que estão juntos crescem juntos, certo? E se desenvolvem juntos. Então, foi assim que a gente cresceu e segue crescendo, porque a gente segue desenvolvendo as pessoas. Recém eu estava comentando com alguns colegas aqui na Adiante mais cedo, me perguntaram a respeito de um colaborador que agora está na frente, por exemplo, dessa questão da torre de controle. Perguntaram, William, o nome dele. William agora é o novo, é novato lá. Eu falei, não, o William está com a gente, vai fazer, sei lá, 5, 8 anos. Ele é novato naquela O William começou cuidando do almoxerifado, passou no controle de pneus, depois no setor de compras, e agora ele chegou num desafio maior. Esse é um caso só, né? Assim, a gente tem vários casos dentro da nossa organização, e é isso, cara. É assim, investindo em estudo, a empresa apoia, paga a faculdade, paga a escola, paga cursos, entendeu? A gente sempre, desde quando a gente tinha lá 10, 15 caminhões para o que a gente é hoje, a gente sempre apoiou e investiu nas pessoas. Né? A gente entende que chegou onde chegou por causa das pessoas que estão com a gente. E tu vê o quanto isso é importante, né? Nós aqui também na Randon Corp, nas nossas empresas, a gente tem essa crença, né? Mas a gente fala que hoje tem uma necessidade quase de uma alfabetização digital, né? Porque esse William que veio lá de baixo, veio de funções, vamos pensar assim, analógicas, Sim. E hoje ele está à frente de toda essa tecnologia e transforma para ti lá dentro essas informações, todos esses dados em menor custo de operação e eficiência, é um outro William. Exatamente. Né? Às vezes as gerações novas, né, a gente sabe que tem mais facilidade, mas tu tem os Williams de 40 anos, de 50 anos, né, que estão tendo que passar por esse processo. Então, parabéns, assim, de novo, é uma visão muito conectada com o que a gente entende também como Randon Corp, que é a visão de futuro, né? E uma das coisas que nós vamos, num dos próximos episódios, trabalhar muito é esse braço da Hands. Nós temos 3 braços na Hands, né? O Fábio já conhece bem. Esse de locação e gestão de frotas. Um outro só de soluções financeiras. Mas a gente tem, Ramiro, um braço de inovação e tecnologia. Toda essa tecnologia que a gente está colocando atrás, hoje a gente está transformando também em produtos, em soluções para o embarcador, para o transportador, para o motorista de caminhão, porque a gente entende que um dos legados da Hands no futuro é poder olhar para transporte e logística e ver que a gente também deixou alguma contribuição de mudar esse setor, né, que, como eu falei, eu pessoalmente acho que ainda é muito marginalizado, né? Ele é muito pouco olhar. Não, a gente não olha como deveria olhar, como foram outros setores. Eu lembro do setor financeiro. Olha o que as fintechs revolucionaram o setor financeiro, as startups, as tecnologias. E nós temos muita coisa para ajudar. Daniel, acho que nesse ponto, né, o Brasil tem uma história recente. Né? Acho que a gente só se deu conta da relevância, da importância na greve dos caminhoneiros. Ali foi um marco, né, Fábio? Como essa categoria é fundamental para o nosso país, pela malha logística, pelo nosso tamanho, né, e pela necessidade. Tudo precisa de logística. Tudo, né? E hoje, assim, acho que a gente vê grandes players fazendo movimentos na linha de trazer esse motorista para o centro, né? Porque você fez uma pergunta aqui que eu acho ela maravilhosa, né? De como é que a gente leva essa tecnologia para perto do motorista. E eu nem combinei com o Ramiro aqui, mas eu acho que tem 2 coisas que os motoristas ouvem muito. Primeira coisa é, a gente não quer que você se machuque. A gente quer que você chegue inteiro dentro da sua casa para você desfrutar da sua família. Segurança. A tecnologia pode te ajudar com essa segurança. Quer me ouvir? Para que você possa jogar futebol com seu menino? Outro ponto, você está participando de uma gamificação, como o Ramiro trouxe aqui. Eu posso te ajudar e buscar um pouquinho mais. Isso. Basta a gente olhar alguns indicadores. Quer vir comigo? Eu não quero só te vender a carreta, financiar a carreta local. Eu quero estar junto, né? Segurança e ajudar ele a buscar um pouquinho mais, para ele poder levar um pouquinho mais para casa dele. Esse cara tem chegado, né, gente? Ele tem chego, né? Eu acho que essa é a visão e acho que a gente tem que ampliar isso. Estamos chegando no final aqui do nosso podcast, mas eu queria ainda uma mensagem final, assim, né, Ramiro? Depois de tudo que a gente falou aqui, de tudo que tu tem vivido ao longo desses últimos 20 anos com o teu pai, né, no empreendimento de vocês,
essa visão de futuro que a gente falou aqui, se tu tivesse que escolher uma dica para dar para outros jovens empreendedores como você, que estão na linha de frente, estão sendo protagonistas dessa transformação desse setor, por onde tu começaria? Qual seria uma dica fundamental que tu daria para os teus colegas aí de profissão e de segmento? Acho que a dica principal é tu escutar o cliente. Voltamos de novo. Porque... Voltamos para escutar o cliente, entender a necessidade do cliente. E assim, essa pegada ESG, essa pegada ambiental, isso, a gente precisa mudar isso mesmo. A gente realmente precisa fazer. Isso não é só um discurso, né? Não pode ficar mais só no discurso, exatamente. A gente precisa tomar atitudes, mais uma vez, né? Atitudes para que a gente consiga fazer de fato e mudar isso, né? Mudar o que a gente vem vivendo, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, a gente viveu a enchente, né? As coisas já estão acontecendo, não é mais no futuro próximo. O futuro próximo já começou. Então, cara, tem que partir da gente, né? Tem que partir dos nossos negócios, das nossas vidas, das nossas ações pessoais, como empresários. Então, eu entendo que a mudança já começou e a dica seria essa, entendeu? Acho que, se é que eu posso dar alguma dica, né? Mas acho que é isso. E obrigado, Ramiro, mas fica aqui o meu reconhecimento e um elogio aí a capacidade, a visão de vocês, né? Porque tu conectaste aqui todos os temas, né, Fábio, que nós, dentro de uma grande corporação como a Randon Corp, estamos priorizando. Então é muito legal ver, né, uma empresa jovem ainda como a de vocês, com uma liderança jovem e pensando de uma forma muito, né, diferenciada. Parabéns. Obrigado. Disruptiva, né? E a tua dica aí, Fábio, tu que está mais nos bastidores para ajudar a entregar essa solução, que tu deixa aí? Vou na mesma linha que o Ramiro. Quem somos nós para dar dicas, né? Mas eu gosto muito do que o Ramiro falou. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento aos desejos do cliente e esse desejo pode mudar. A gente não pode ficar desatento. Essa é uma boa dica. O cliente muda. O cliente muda. O cliente e às vezes muda a forma de pensar, de agir, de tomar decisão. Ele muda e às vezes muda rápido. A gente não pode deixar isso se obsoletar. E um ponto que o Ramiro trouxe aqui para nós também na fala dele, né? Hoje o Ramiro tem atividades dentro da Tazai que não era escopo, mas porque ele esteve atento, ouviu, hoje ele está trabalhando com outras frentes que não eram originais do transporte. Às vezes a gente não pode deixar o escopo do nosso portfólio nos bloquear. Porque às vezes está do lado... Ficar prisioneiro quase do produto do portfólio, né? O transporte muitas vezes é uma porta de entrada, certo? Justamente. E aí, depois que tu entrou, são infinitas possibilidades. Justamente. Muito bom. Bom, gente, eu acho que foi muito rico aqui, né? De novo, agradecer, Ramiro, a tua participação, Fábio. Fábio vai voltar outras vezes aqui, vamos falar mais aí também, né? E a gente fecha esse episódio. Eu vou na mesma linha, se eu tivesse que deixar uma dica, é cliente. Mas eu falei recentemente, num evento que eu estive, não adianta ouvir o cliente e não fazer nada também com o que a gente está ouvindo do cliente, né? E o nosso propósito como Hands são as duas coisas. Nós vamos lá, estamos ouvindo, mas mais a gente também está querendo executar. E às vezes, para fazer algumas dessas mudanças que o cliente está pedindo, nós temos uma tarefa, viu, Ramiro? Essa é os bastidores das grandes organizações. Nós temos uma tarefa também bastante desafiadora dentro de casa, né, Fábio? Sim. Não é fácil mudar alguns modelos, alguns paradigmas, mas se a gente realmente põe o cliente no centro, e como vocês estão colocando, isso acaba acontecendo, né? Fábio, brigadão, Ramiro, Daniel, obrigado. Pessoal, nós nos vemos aí num próximo episódio, onde nós vamos explorar então um pouco mais agora do braço de inovação e tecnologia, que a gente falou muito pouco ainda no nosso Traçando Rotas. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de todos.